Boa noite, senhor presidente, o público que nos acompanha aí através das redes sociais, aos presentes, sobretudo aí nossos amigos rancheiros, aos nossos professores, dos quais eu reitero aí meu compromisso com a classe, nas suas lutas, tem sempre aí meu apoio, disponibilidade nas articulações, em favor dessa classe tão importante para o nosso município. O primeiro assunto que eu quero abordar é com relação a uma ação de fiscalização que eu promovi hoje dentro da garagem escolar, com vistas aos veículos, à situação que os veículos se encontram, as manutenções que estão sendo executadas e aquelas que serão ainda executadas. Fui recebido ali pelo Marco Antônio, que assumiu recentemente o departamento, a garagem escolar, colocou à disposição vários documentos, dos quais nós pudemos acompanhar, discutir algumas questões. Verifiquei os ônibus em loco, verifiquei também que foram mudado o layout de estacionamento, foram feitas algumas alterações que puderam aí contribuir no funcionamento aí da garagem escolar. Tá certo? O segundo ponto é com relação à operação tapa-buracos. Lembrando que a tribuna é o momento do vereador dar publicidade não só ao seu trabalho, mas como também prestar esclarecimentos e satisfações para a população, sobre as principais demandas do município. E problemas com buraco é uma demanda latente. A cidade está, de fato, tomada por buracos, não por falta de cobrança do legislativo, seja ela administrativa, seja ela política, nós temos cobrado, e, diante disso, conversei há pouco, antes da sessão, com alguns vereadores presentes. A operação deve iniciar com toda a sua força durante essa semana. Hoje, já foram feitos trabalhos na área ali da Luiza Scridelli. As máquinas continuam chegando no município até o final da semana, e aí, sim, a equipe da Secretaria de Obras vai trabalhar primeiro com o recorte, com o preparo do local, e depois com 4 frentes, trabalhando em áreas diferentes, para poder fazer, de fato, tapa-buracos com qualidade. Recorte, limpeza, e aí sim o serviço de tapa-buracos, com a compactação. Massa quente, para evitar que qualquer chuva leve embora, para evitar desperdício de recurso público. Então, é dessa maneira que vai trabalhar então, a operação tapa-buracos para poder suprir essa necessidade, esses problemas que o município enfrenta. Aproveito também para dar publicidade de um ofício que eu emiti para a Secretaria de Assistência Social, questionando sobre o funcionamento das piscinas do prédio da terceira idade. Por diversos momentos, o pessoal da terceira idade fez contato com a gente, questionando por que as piscinas não estavam funcionando, o aquecimento das piscinas. Diante disso, ela encaminhou algumas notas fiscais, empenhos, encaminhou todas as manutenções que foram feitas, e, nesse momento, a piscina encontra-se funcional, para que a nossa turma da terceira idade possa usufruir daquele espaço. O espaço também passa por reformas, está sendo trocado o piso, está sendo reformado uma área externa, está sendo feita uma série de reformas ali no local, para garantir o bem-estar e garantir a disponibilidade do local. O salão principal estava com diversos pisos quebrados, e a reforma vai permitir que os idosos possam ali fazer seus bailes, fazer suas festas, sem correr risco de tropeçar e se machucar. A gente sabe o quão importante é a questão da segurança entre os idosos, principalmente com relação a fraturas, e tudo que o espaço não precisa é oferecer riscos. Próximo item foi um requerimento que eu realizei sobre os serviços da terceirizada do DAI. Essa Câmara aprovou recursos da ordem de 2.600.000 para a execução de serviços com a empresa terceirizada do DAI. E aí, diante disso, eu tenho fiscalizado com grande frequência para garantir que esses serviços sejam prestados com qualidade, para garantir que esse processo aconteça com lisura, que seja um processo transparente e que não seja
utilizado de maneira irresponsável o recurso público. Então, esse requerimento, a resposta chegou para mim, e chegando, ele vai ser alvo aí de algumas análises, né, avaliando notas fiscais, empenhos. Né, eu pedi que fosse enviado fotos dos serviços que foram executados. Com essas fotos, a gente vai fazer uma verificação em loco, que é para garantir que esse serviço tem sido prestado a contento. Né? Como é de conhecimento de todos dessa casa e também da população, o DAI trabalha hoje com uma estrutura muito defasada, né? Tanto em equipamentos quanto em RH, e, aí, diante disso, acaba prestando serviços com uma velocidade menor do que aquela que o município, de fato, precisa. Então, diante disso, nós reiteramos nosso compromisso, né, com a reestruturação do DAI, uma promessa do prefeito, inclusive para que esse projeto fosse aprovado, dos quais nós fomos contra, alguns vereadores me acompanharam contra, o vereador Caio foi contra, né, para que o DAI recebesse infraestrutura. Né? Hoje o DAI continua sem estrutura e uma empresa terceirizada faz aquilo que ele deveria estar fazendo. Tudo que nós não queríamos. Aproveito também a oportunidade para registrar aqui meus parabéns pelo trabalho do futsal feminino de Jardinópolis, que vem aí de 2 vitórias importantes. Hoje se encontra em primeiro lugar na tabela do campeonato da Copa Paulista e Sul Minas. Dia 19, fez um placar de 6-0 contra Brodowski. No dia 26, 4-0 contra Monte Santo de Minas. E no dia 9 de maio, tem um jogo aí contra Santo Antônio da Alegria. Por último, mas não menos importante, estive hoje pela manhã no Centro de Controle de Zoonoses. O prédio hoje está sob a pasta do Bem-Estar Animal, logo da SEAMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Pelo local, a gente encontrou bastante oportunidades ali de melhoria. Algumas, a gente tem um serviço de rua que está rodando bastante. Os animais têm sido atendidos, né, dentro dos critérios, dentro do contrato. Muitos animais têm sido socorridos, o Bem-Estar tem desenvolvido um bom trabalho. Naldo, Silas na rua, a Silvia, a Nina dentro do prédio do Bem-Estar. Então, a gente hoje tem uma realidade muito diferente do que aquela que nós começamos lá no início dessa legislatura, né, onde os animais não tinham qualquer possibilidade de serem atendidos pela administração pública. Hoje, os animais de rua, vitimizados, e os animais de pessoas carentes, eles já possuem atendimento. O contrato deve ser ampliado, outros procedimentos devem ser incluídos nesse trabalho, né, que é de grande importância para a causa animal da cidade. Nessa visita, eu aproveitei para fotografar a base lá daquele pet container, do programa que o governo do Estado se comprometeu a trazer para o município e que ficou pelo caminho com as novas eleições, né, onde o atual governador acabou não sendo eleito. Né? Diante disso, né, já que foram gastos recursos públicos, porque a contrapartida do município era a construção da base, eu fui lá também, fotografei, né, após várias tentativas sem resposta, a vereadora Dalva foi junto comigo, nós fomos lá, né, procuramos o governo do Estado, o atual governo do Estado, para que o projeto fosse ampliado, fosse executado, né? Só que assim, a gente teve respostas bastante evasivas nessa questão. Outras respostas vieram de outras coisas que fomos questionar, mas nesse ponto foram respostas bastante evasivas. Diante disso, né, já fotografado o local, já requeri notas fiscais dos serviços realizados para dar a dimensão do quanto foi gasto com o projeto e pretendo, essa semana ainda, judicializar, junto com o nosso departamento jurídico, a questão, para garantir que o município receba, de fato, o projeto Pet Container, de uma maneira ou de outra. Se o governo do Estado decidiu descontinuar ou não cumprir por conta de ser uma demanda do governador anterior, isso é problema deles. Nós, aqui em Jardinópolis, gastamos recurso público para fazer a base e nós queremos que o governo do Estado cumpra a parte dele. Da mesma maneira, nós fomos também, recentemente, lá no DAEE,
Com outra questão, estação de tratamento de esgoto. É uma questão que eu abordo desde o início do meu mandato, e se eu tiver que ficar 4 anos batendo em cima disso, eu vou ficar 4 anos. Já judicializei, né, eu já entrei contra o Estado, contra a Prefeitura, por conta da estação de tratamento. Agora vou entrar contra o Estado, uma vez que a Prefeitura cumpriu a sua parte no programa Meu Pet Container. Tudo isso para garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável. É obrigação dos poderes utilizar o dinheiro público com responsabilidade e que haja transparência, que haja lisura. Esse é o trabalho que o vereador tem que focar, é a parte de fiscalização. Infelizmente, a gente acaba fazendo o trabalho de fiscal da Prefeitura. Mato alto, buraco. Por ineficiência da Prefeitura, o vereador acaba se tornando zelador público, quando, na verdade, nós deveríamos estar fiscalizando, sim, as contas, um trabalho que eu tenho desenvolvido com uma certa frequência, tá certo? Senhor presidente, é o que eu tenho a acrescentar nessa noite. Deus nos abençoe, nos proteja, e que nós tenhamos aí uma semana cheia de saúde para todos. Boa noite.